Boa tarde! No Unesp Notícias de hoje, a gente fala das eleições. A professora da Unesp, Maria Tereza Kerbauer, faz uma análise das campanhas no segundo turno. E tem também as notícias deste fim de semana de calor intenso em Bauru. População ignora os riscos de afogamento e lota a lagoa da Quinta da Bela Olinda. Campanha de vacinação contra a raiva imuniza 11 mil animais na cidade. Hoje tivemos a maior temperatura dos últimos 2 anos em Bauru. Os termômetros marcaram 37,5 graus. O fim de semana também foi quente, típico de verão, mesmo sendo ainda primavera. No domingo, o IPMET registrou 36,5 graus. No sábado, os termômetros ficaram bem próximos disso. E a população tenta se refrescar como pode. O problema é que, para isso, ignora o perigo. A lagoa da Quinta da Bela Olinda, onde já morreram mais de 70 pessoas afogadas, estava lotada neste sábado. A prefeitura prometeu fazer obras no local para impedir novas mortes, mas até agora, nada. Nem a placa com alerta de que mais de 70 mortes por afogamento já foram registradas no local parece intimidar a população. No último sábado, quando a temperatura chegou na casa dos 36 graus, a lagoa ficou assim. Dezenas de pessoas de todas as idades que vão ali para se refrescar e se divertir. Pelo menos umas 2 vezes no mês a gente vem aí andar, brincar, andar de jet ski, nadar, trazer as crianças aí. Aqui é um lugar que é mais próximo da gente, tá dentro de Bauru também, entendeu? Fora daqui é só na região aí, Perdeneiras, então a gente procura aqui que é mais perto, né? E é isso mesmo, tem até jet ski. O pessoal vai realmente preparado para passar boa parte do dia curtindo o sol e a água. Comida, traz um refrigerante para as crianças e nós passamos umas horas de lazer. Só de água, a Lagoa da Bela Olinda tem uma área de cerca de 60 mil metros quadrados. Os frequentadores acreditam que a prefeitura, ao invés de impedir o acesso ao local, poderia transformá-lo num espaço mais agradável, com estrutura para os banhistas. Os pedidos de melhorias são variados. Podia fazer bosque, né, limpar a área das árvores aí, né, fazer umas mesas e tal, né, e fazer um parque para as criançadas brincar. Falta bastante coisa, pô. Quiosque, o banheiro, uma área de lazer bem da hora, bem decente. Poderia ser que nem lá em Duarte, num ecoparque, sei lá, um quiosque, poder limpar aí para as crianças poder nadar, fazer um negócio bem feito aí, não essa poluição que tá toda aí, né? Mas o grande problema do local é mesmo o perigo que a água oferece. No fim do ano passado, a gente mostrou aqui no Unesp Notícias a morte por afogamento de uma menina de apenas 11 anos. Segundo a Defesa Civil, 2 particularidades da lagoa colaboram para a ocorrência dos acidentes. A profundidade, que pode passar dos 7 metros, mesmo em locais próximos à margem, e o barro pegajoso que fica no fundo da água. É muito fundo. Até onde eu fui lá que você ficou na hora que eu afundei, eu tentei chegar embaixo, mas não consegui não. É muito fundo aqui, Parece que às vezes tá raso, mas não tá, mano. A areia, ela é tipo uma areia, ela é meia liguenta, sabe? Que você bate o pé embaixo, mas ela não solta você pra cima, ela tenta grudar lá embaixo, não consegue voltar pra cima. Em entrevista concedida ao Unesp Notícias, no fim do ano passado, o tenente do Corpo de Bombeiros Mário Augusto Damiati já alertava para os riscos de se nadar em locais como esse. Primeira recomendação para quem pretende adentrar, tanto em mar, lagoa, rio, represa, a prevenção, né? Então, não ingerir bebida alcoólica, entrar somente em locais onde eu conheça o fundo, né? Monitorar a criança 100% do tempo e não adentrar em locais como lagoas e rios, que são locais que a gente não conhece o fundo, existe uma quantidade muito grande de galhos de árvores, pneus e outros materiais que podem fazer com que a pessoa se enrosque e venha se afogar. E enquanto a prefeitura não coloca nenhum projeto em prática para impedir os acidentes na Bela Olinda, o jeito é fazer como o Flávio, se prevenir. Muito perigoso aqui, já morreram várias pessoas, né? Então eu venho brincar aqui, sempre que eu venho eu trago um colete. Sei nadar,
mas mesmo assim eu venho prevenido. Entendeu? É que aqui é muito fundo mesmo, né? Então pessoas que não sabem nadar é melhor não se arriscar, né? De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está elaborando um projeto de melhorias na Lagoa da Quinta da Bela Olinda. Estão previstas a instalação de alambrado e de uma guarita de vigilância para impedir o acesso ao local. O projeto será apresentado ao prefeito, mas ainda não há um prazo para a conclusão. E o calorão vai continuar, não tem previsão de chuvas para esta semana aqui no interior. A umidade do ar também permanece em níveis críticos. Ontem à tarde chegou a 10%, clima de deserto. Veja os detalhes da previsão no mapa. Uma massa de ar quente e seco impede a formação de chuvas. As temperaturas continuam elevadas e a umidade do ar bem baixa. Só há previsão de chuvas rápidas para o litoral do estado na quarta-feira. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 32%. Temos ventos de apenas 2 km por hora. Hoje você já viu que a temperatura bateu em 37 graus. A mínima foi de 23. Amanhã os termômetros devem variar entre 22 e 36 graus. E ainda sobre o clima, o calor intenso e a falta de chuvas voltaram a prejudicar o nível da lagoa de captação de água do Rio Batalha. Hoje à tarde, o rio tinha 1,33 m de altura, quando o normal seriam 2,60 m. Por causa desse nível baixo, o DAI definiu agora há pouco o início de um novo racionamento de água nas regiões da Bela Vista, da Vila Falcão, do centro e da zona sul de Bauru. A partir das 6 horas da manhã desta quarta-feira, o centro e a zona sul da cidade vão ficar sem abastecimento. Já a partir das 6 da manhã de quinta-feira, vai ser a vez da Bela Vista e da Vila Falcão não terem água. Hoje e amanhã o abastecimento segue normalmente. O racionamento vai ser mantido até que o nível da lagoa de captação seja normalizado. A gente quer saber a sua opinião. Você mudou seus hábitos de consumo de água depois dessa crise no abastecimento? Sim ou não? Você pode responder em nosso site ou então pelo aplicativo de interatividade no nosso canal digital. Participe! Mais uma vez, em pleno meio da semana, 2 das 4 unidades de pronto atendimento de Bauru ficaram fechadas hoje por falta de médicos para cumprir a escala de trabalho. A UPA do Bela Vista não atendeu desde as 7 horas da manhã e só vai funcionar a partir das 7 da noite. Já a unidade do Ipiranga fechou à 1 da tarde e também só reabre às 7 da noite. No fim de semana, 3 UPAs já tinham funcionado em horário reduzido pelo mesmo motivo. E falando em saúde, a Secretaria Municipal de Saúde começou a realizar hoje o LIRA, o levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. A partir de uma amostragem, a pesquisa vai quantificar os imóveis em Bauru que apresentam a larva do mosquito. Isso é feito no país todo, né, o LIRA, em outubro. A gente tem 15 dias para fazer mais ou menos 6.000 imóveis para analisar qual é a situação de infestação da cidade. Ele serve assim para indicar por região da cidade o tipo de criadouro que é mais predominante, então ele acaba direcionando algumas ações. A gente acaba trabalhando, por exemplo, mais com quem trabalha com recicláveis, se a gente tem problema com recicláveis, ou com pratos de planta, dependendo do bairro, é para a gente direcionar o nosso trabalho. O ideal é que o índice fique abaixo de 1, ou seja, apenas 1 em cada 100 imóveis visitados apresente criadouro do mosquito. No ano passado, o LIRA ficou em 2,3. Até agora, Bauru registrou 400 casos de dengue neste ano, sem nenhuma morte. Em 2013, foram quase 7.500 ocorrências, com 2 mortes. Depois do intervalo, a gente mostra como foi a primeira etapa da campanha de vacinação contra a raiva. Gatos e cachorros receberão a dose que protege da doença que também atinge o ser humano. Voltamos daqui a pouco. Neste domingo, um acidente de moto na altura da quadra 40 da Avenida Nações Unidas matou 2 pessoas. De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a moto com placas de Sumaré, cidade a 340 quilômetros de Bauru, bateu em um poste de iluminação pública por motivo desconhecido. Um dos ocupantes do veículo de 21 anos morreu no local. O outro, de 18, foi levado com vida ao pronto-socorro central, mas também não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.
Neste domingo também foi dia de vacinar cães e gatos contra a raiva aqui em Bauru. Foi a primeira etapa da campanha que já imunizou 11.637 animais. Os bichinhos reclamam, alguns dão muito trabalho. Mas outros nem se dão conta da picada, como este gatinho. Melhor assim, já que o incômodo é por uma boa causa. É só segurar bem as pernas e as patinhas, ela tranquilo. É importante, né? Para a saúde dela, né? Os 2 cachorros do João também se comportaram bem, são adestrados. Eu trabalhei 10 anos no canil da PM. Agora eu trabalho em São Paulo. Por isso que eles são comportados. Isso, por isso que eles são educados. Essa foi a primeira etapa da campanha de vacinação contra a raiva aqui em Bauru. A doença é classificada como zoonose, porque atinge tanto animais quanto homens. A prevenção com a vacina é imprescindível, porque a doença é letal. A raiva é uma doença que não tem cura, mata. A gente não tem casos em cães e gatos aqui em Bauru já há uns 20 e poucos anos, mas muito por conta da campanha, dos cães estarem sempre sendo vacinados. A gente tem encontrado morcegos com raiva, no último mês agora de setembro, foi encontrado um morcego que tinha raiva, então a gente tem circulação do vírus. E os animais que brincam com esse morcego ou têm contato com o morcego, eles podem adquirir raiva. Então é interessante que esteja vacinado. Esta veterinária alerta para os sintomas da raiva. O animal ele torna-se mais agressivo, Então ele tende a morder, a arranhar, salivação excessiva, o que a gente fala também de medo de água, então existe a dilatação de pupila, o próprio luminosidade afeta o animal, então ele torna-se mais acuado e agressivo. Para evitar essa situação, a vacina tem que ser dada anualmente a gatos e cachorros com mais de 3 meses de idade. As seringas são descartáveis, usadas uma por animal. A campanha espera vacinar 80% da população de cães e gatos em Bauru, que gira em torno de 45 mil animais. Mas se você perdeu o dia da campanha, não tem problema. É só levar o seu bichinho no Centro de Controle de Zoonoses de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Este casal aproveitou que esta etapa da campanha foi perto da casa deles e já garantiu a imunização dos 2 cachorros. Aproveitar que é de graça, Também. Muito importante, Porque tem muitas pessoas que também não têm condições de vacinar o cachorro, porque tem um preço, Tem um custo. Então traz, pelo menos, preserva o animal, As outras 2 etapas da campanha vão ser no dia 19 de outubro agora e no dia 9 de novembro. Quem quiser levar o animal direto ao Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, ele fica na quadra 1 da rua Henrique Unziker, no Jardim Bom Samaritano. Agora um recado para quem está em busca de formação profissional. As inscrições para o processo seletivo das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, já estão abertas. Mais informações com o repórter Guilherme Tavares. São 15.600 vagas em todo o estado de São Paulo. Para concorrer, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio. Quem tem mais informações é Ralf Felipe Devorak, ele é coordenador do processo seletivo em Bauru. Ralf, são quantas vagas aqui na cidade para quais cursos? Aqui em Bauru, na FATEC Bauru, são 200 vagas distribuídas pelos cursos de Sistemas Biomédicos, Banco de Dados, Redes de Computadores e Automação Industrial. Para o candidato se inscrever, o que ele tem que fazer? O candidato acessa o site www.vestibularfatec.com.br, preenche todo um formulário com seus dados pessoais, imprime o boleto bancário e recolhe a taxa de R$ 70 nas agências bancárias de sua preferência ou em casas lotéricas. Essa inscrição vai até que dia? A inscrição vai até o dia 10 de novembro, precisamente até as 15 horas do dia 10 de novembro. Quem não tem como acessar a internet, tem como fazer inscrição ainda assim? Sim, vem aqui na FATEC Bauru, que fica na rua Manuel Bento Cruz, 330. A gente montou um posto exclusivo de atendimento para esse candidato, com um computador, internet, para ele imprimir o seu boleto e somente recolher a taxa de R$ 70 no banco de sua preferência. Certo, obrigado pelas informações. Lembrando que o exame será realizado no dia 14 de dezembro. A FATEC aqui em Bauru fica, como o Ralf já falou, na rua Manuel Bento da Cruz, número 330, ao lado do Senai. Para outras informações, o telefone é o 3223-2083. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias.
Nós mostramos aqui na semana passada a preparação da atleta Evelyn dos Passos para a principal competição do país. Ela disputou o Troféu Brasil pela primeira vez no último fim de semana na capital paulista. Foi a única representante de Bauru. Você vê aí imagens dos treinos da Evelyn. Ela competiu na prova dos 3.000 metros com obstáculos e terminou na 12ª colocação. Ela completou o percurso com um tempo de 12 minutos e 20 segundos, igualando a melhor marca da carreira dela. Com apenas 18 anos, a atleta bauruense era a mais nova da competição. No próximo bloco, o assunto é a eleição. A cientista social Maria Tereza Kerbalbi, professora da Unesp, comenta o cenário da corrida presidencial e o resultado do primeiro turno. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente abre espaço aqui no Unesp Notícias para falar das eleições. Recebemos a cientista política e professora da Unesp, Maria Tereza Kerbalbi. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Unesp Notícias. É um prazer estar aqui com você, Larissa. Professora, vamos começar então pela corrida presidencial. Temos uma eleição que está sendo muito disputada, né? E na sua visão, agora no segundo turno, segue em aberto ainda? Segue em aberto. Essa foi a eleição mais disputada do período pós-redemocratização. Então, é impossível fazer uma previsão sobre o resultado final. Nessa competição, né? Houve tantos altos e baixos, tantas reviravoltas, tantas mudanças, que é impossível você fazer uma previsão de quem vai sair vitorioso nesse segundo turno. E os candidatos agora que polarizam, né, essa disputa, o Aécio e a Dilma, que estratégias que eles estão lançando mão de quais estratégias para tentar vencer, na sua visão? Eu acho que as estratégias, elas seguem basicamente o sentido de tentar reverter os votos, onde esses votos foram poucos, né? O Aécio no Nordeste, especialmente em Pernambuco, e Dilma em São Paulo, né? No estado de São Paulo, onde ela teve também uma votação muito pequena. Então, a tendência, a campanha tem se locomovido nesse sentido, né? Ela tem se estruturado nesse sentido de conseguir esses votos que não foram ganhos no primeiro turno, e também num sentido da candidata do PT, a Dilma, no sentido de desconstruir a propaganda e o candidato Aécio, e o Aécio no sentido de ter uma proposta mais propositiva, no sentido de união e de não separação entre os brasileiros. A campanha da Dilma talvez esteja repetindo uma postura que foi do primeiro turno, mais agressiva, de ataque. Mais agressiva e mais de ataque, que acabou, né, desconstruindo a imagem da Marina e levando os votos que seriam da Marina para o Aécio. Não sei se nesse segundo turno isso pode acontecer, mas é um caminho perigoso para a candidata do PT, no sentido de que no primeiro turno o resultado não foi o esperado. Professora, e ontem, né, a candidata Marina Silva, ela declarou o apoio ao Aécio. E tem chances, na sua visão, de que esses votos que ela recebeu sejam transferidos automaticamente para o candidato do PSDB? Não, automaticamente isso não vai acontecer, não deve acontecer. É possível que uma parte do eleitorado da Marina vote no Aécio, uma parte menor vai para Dilma, mas como o eleitorado vai se comportar a partir dessa decisão da Marina de apoiar o Aécio, é uma coisa que só a próxima pesquisa eleitoral ela pode dar uma definição desse processo. Mas lá em Pernambuco, um outro ingrediente que também favorece o Aécio é o apoio da família do Eduardo Campos também, não é? Isso é muito importante, porque foi o estado onde ele teve a menor votação, a Marina teve a maior votação, a Dilma segunda. É possível que o apoio da família do Eduardo Campos eleve, né, o número de votos que o Aécio vai ter, né, em Pernambuco. E tem um ingrediente particular, bem agora no segundo turno, professora, que são os vazamentos dos depoimentos de acusados de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. É um momento adequado para esse tipo de vazamento? Olha, como a campanha é muito competitiva, né,
e os candidatos estão, segundo a última pesquisa, dentro da margem de erro, empatados, né? Eu acho que a campanha virou um vale-tudo. Então, vale vazar os depoimentos da Petrobras no sentido de diminuir e denegrir a imagem do PT, né, em relação à sua governança em relação à Petrobras. E falando agora, professora, do resultado do primeiro turno, é possível traçar um perfil dos candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados, para o Senado? Tem alguma tendência? A tendência, aparentemente, é que a Câmara e o Senado são bastante conservadoras, né, apesar de 43% de renovação. Mas esse 43% ele inclui pessoas que são parentes ou próximos de políticos, né? E nós temos que levar em conta que as bancadas mais conservadoras, elas aumentaram o número dos seus membros. Então, a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada dos policiais ou da bala, ela teve uma elevação do número dos seus membros, né? Independente dos partidos onde eles estão localizados, e isso deve atrasar ou deve impedir algumas agendas mais avançadas, por exemplo, a questão do casamento gay, a questão do aborto, a questão da delimitação de terras indígenas. Esses assuntos, né, eles deverão ter mais problemas para serem aprovados, se forem aprovados, né, ou deverão ser deixados de lado durante esse período. Você acredita, professora, que esse resultado tem alguma relação com as manifestações de junho e julho do ano passado? Olha, as manifestações de junho e julho de 2013, elas não foram incorporadas pelos partidos e nem pelo governo. As demandas acabaram não sendo incorporadas. Eu acho que a população que participou ativamente desse processo ficou bastante decepcionada, né? Decepcionada porque não teve as suas demandas atendidas e decepcionada porque o sistema representativo não incorporou essas demandas. Eu acho que o efeito maior do movimento de junho de 2013 está na votação de brancos e nulos, que foi alta, né, 29%, e na votação que partidos menores tiveram, partidos que assumiram de alguma forma essas demandas. Por exemplo, a Luciana Genro, que teve uma votação, basicamente capitalizou esse eleitorado descontente com o sistema representativo e descontente com a falta de atendimento das suas demandas. Certo, professora, muito obrigada por suas contribuições. Obrigada. A gente fica por aqui. O Nesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!